O escândalo do Banco Master, o escândalo Daniel Vorcaro, não tirou de Flávio Bolsonaro um eleitor que importasse. Quer dizer, tirou algum, mas é pouquinho, né? E mesmo assim pode ter encerrado a candidatura dele. Parece contradição? Não é. Mas a questão é a seguinte: temos agora 6 meses de pesquisas eleitorais acumuladas, uma certa estabilização a respeito dos candidatos. Se você não deseja a eleição do presidente Lula, me permita antecipar uma informação, tá? Os indícios de que alguém possa ultrapassar Flávio Bolsonaro e disputar o segundo turno contra o PT são zero. Não tem qualquer sinal de que algo assim possa acontecer. Enquanto isso, os indícios de que Flávio tem alguma chance de vencer o presidente Lula num segundo turno são cada vez mais baixos. Essa é uma previsão? Não, claro que não. Em grandes eleições, notícias importantes acontecem, notícias relevantes. Um candidato é esfaqueado aqui, um avião com um candidato cai ali, e as notícias muito grandes podem ter impacto. Mas já tiveram mais, né? Em 2002, Rosiana Sarney começou o ano favoritíssima para se eleger. Aí uma batida da Polícia Federal descobriu uma pilha de dinheiro, uma pilha literal de dinheiro vindo de corrupção para ela. Naquele tempo, quando se descobria provas claras de corrupção contra um político, aquilo era motivo para os eleitores largarem de mão. Não é mais verdade. Provas claríssimas de corrupção hoje em dia podem aparecer e a maior parte dos eleitores não está nem aí. Não é isso que muda o voto da maior parte dos brasileiros. O que não quer dizer, evidentemente, que alguma outra coisa, sei lá, não possa mudar o eleitor. Claro que a possibilidade existe, é que só não está claro o quê. Por enquanto ainda não apareceu. Como não há qualquer sinal de que vai acontecer. Então o que temos é o histórico das eleições passadas. Ou seja, sim, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, talvez até Joaquim Barbosa, teriam possivelmente mais chances do que Flávio Bolsonaro de vencer Lula. Não quer dizer que ganhariam. Mas Lula tem uma rejeição imensa. O sobrenome Bolsonaro tem uma rejeição imensa. Qualquer um que chegue com menos rejeição contra Lula já está com uma vantagem sem tamanho. É só que o eleitor não parece interessado em nenhum deles por uma série de razões. E a gente vai entrar nisso em porquê. Mas o fato é de que o eleitor está, como dizem meus queridos amigos Felipe Nunes e Thomas Traumann, calcificado. O voto não tem a maleabilidade do músculo, tem a rigidez do osso. Não mexe. Quais as evidências de que não mexe? Todas as boas pesquisas dizem a mesma coisa. Vamos lá. No início de maio, todas diziam que Flávio e Lula estavam empatados no segundo turno. Aí explodiram os áudios carinhosos do filho 01 com Daniel Vorcaro, banqueiro do Master, pedindo 134 milhões de reais. Olha, muita gente pediu quantidades abissais de dinheiro a Vorcaro. Ninguém pediu no mesmo nível que Flávio. Ninguém. Pelo menos até agora não apareceu ninguém. Uma semana depois, 19 de maio, veio a Atlas Intel. Diferença entre Lula e Flávio no segundo turno, 7,1 pontos percentuais. Uma pesquisa feita por painel online via internet. Deu uns dias e o Datafolha foi para a rua medir em ponto de fluxo presencialmente o que pensam os eleitores. Ficou na rua entre 20 e 22 de maio. Diferença entre Flávio e Lula no segundo turno, 4 pontos percentuais. Aí foi nossa vez, a pesquisa Meia Ideia, via telefone. Perguntamos às pessoas o que elas pensam entre 23 e 27 de maio. Medimos 5,1 pontos percentuais de diferença no segundo turno. Hoje saiu a Quest, pesquisa feita por domicílio. O que descobriu? Uma diferença de 6 pontos percentuais. Entre a nossa pesquisa saía da Quest, Flávio foi aos Estados Unidos, tirou foto com Donald Trump. Os americanos classificaram o Comando Vermelho e primeiro comando da capital de terroristas, meteram mais tarifas no Brasil, atacaram o Pix e o que mudou? Não mudou nada. Nesse período todo, a maior diferença captada entre os dois foi de 7,1 pontos pela Atlas, a menor foi de 4 pontos pelo Datafolha e, estatisticamente, sabe o que isso quer dizer? Nada. Joga a margem de erro, os 4 institutos de pesquisa acharam a mesma diferença. Estava empatado agora, está uns 5 ou 6 pontos de distante. É isso que aconteceu, 5 ou 6 pontos. E o mais impressionante é que o encontro de Flávio com Trump pegou muito mal para ele. Fora do bolsonarismo, os brasileiros acham que o que ele fez foi uma aberração porque consideram ele responsável pelo ataque ao Pix. Mas não adianta. O que tinha de voto mole, de músculo maleável, o que tinha para ceder era isso, 5, 6 pontos. O resto é osso. O resto não parece que vai ceder.
Uma gravação dele pedindo dinheiro para o maior corruptor da história do país não mexe o ponteiro. A percepção de que ele e o irmão pediram um ataque ao Pix não mexe o ponteiro. O que pode acontecer para fazer esse ponteiro mexer, eu não tenho ideia. Ninguém tem ideia. Só que esses 5 pontos fazem diferença. Muita diferença. Porque não é todo o eleitorado brasileiro que está calcificado. Tem um pedaço aí, algo entre 5 e 10% dos eleitores que são maleáveis. São com eles que Flávio se queimou muito feio. E isso aconteceu justamente no momento em que presidentes da República que disputam reeleições conseguem crescer um pouquinho. Com quem? Com esse pessoal. Não é Lula, é qualquer presidente que esteja no cargo. Entre o final do primeiro semestre e o início do segundo, até Jair Bolsonaro, que perdeu a reeleição, cresceu nesse nicho de eleitores nesta época do ano da eleição. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, eu deixei uma pergunta aberta na primeira parte. Por que o eleitor não se interessa por nenhuma alternativa? Nem Caiado, nem Zema, nem Renan. A resposta certa vem depois do break, mas a resposta longa eu dei num filme. Se chama Os Partidos, o segundo episódio de Nós Brasileiros, a série de streaming do Meio. Ele conta por que o brasileiro nunca construiu partidos em que confiasse e por que, quando a confiança falta, sobra sobrenome e camisa de time. Começa em 1954 e desemboca exatamente no impasse que você acabou de ouvir. A eleição calcificada entre Lula e Bolsonaro. É feito em qualidade de cinema. Em outubro, você vai votar. Para votar bem, é preciso entender o sistema. E esse sistema nunca foi explicado direito para você, eu aposto que não. Assina o Meio Premium e comece a assistir os nossos filmes. Aliás, comece a assistir os nossos filmes justamente por esse, Os Partidos. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Jair Bolsonaro 2022, números do Datafolha, 27% em maio, 29% em julho, 32% em agosto, 34% na véspera, 43% na urna. O incumbente mais impopular da história dos candidatos à reeleição, o único na história que perdeu. Era bastante mais impopular do que Lula é hoje e Lula está bem longe dos seus melhores dias. Mas vamos lá, os melhores dias. Lula em 2006 tinha por volta de 50% em julho, foi a 55% em agosto, quase liquidou a coisa no primeiro turno, mesmo com o mensalão estourando. Aliás, só não liquidou por causa do mensalão. Existe uma razão para presidentes da República que estão disputando a reeleição melhorarem justamente nessa fase. É cálculo, gente. Eles têm um cheque na mão. Esperam exatamente esse momento do pleito para distribuir boa vontade. Aumenta os auxílios, perdões de dívida, empréstimos consignados. Até Dilma, em 2014, que foi a reeleição mais difícil vencida por quem vestia a faixa, até a Dilma terminou acima de onde estava em junho. Qual era a estratégia do Flávio Bolsonaro? Todo mundo viu os primeiros vídeos que ele fez. Eu sou o Bolsonaro vacinado. Eu sou o Bolsonaro moderado. Quer dizer, ele estava acenando para aquele eleitor que não gosta da virulência do Jair e não gosta do PT. Então, opa, imagina se anti-Lula não ter virulência e está na frente pela direita. Melhor dos mundos para o eleitor nem. O que o áudio do Vorcaro fez, aquele áudio que ele mandou para o Vorcaro, o que o desastre do Trump fez, tudo isso foi implodir esse caminho para o Flávio. E fez isso justamente no momento em que Lula deve crescer. Aliás, já começaram a melhorar os números do presidente, né? Como previsto nesse período. Noutros tempos, outros candidatos tinham espaço. Ciro Gomes terminou com 12% em 2018, Marina Silva quase foi ao segundo turno em 2014. O eleitorado brasileiro não achava que primeiro turno era a mesma coisa que segundo turno. Passou. Mas não é só culpa do eleitor. Os candidatos são responsáveis também. Ronaldo Caiado e Romeu Zema estão agora, faz 6 meses, fingindo que seu principal adversário no primeiro turno não é Flávio Bolsonaro. Zema bateu em Flávio por exatos 2 vídeos. São 2 mais do que Ronaldo Caiado. Os dois têm certeza de que Flávio vai se derrotar por conta própria. Justo. Mas será que eles acham... Como é que funciona, hein? Eles acham que esse derretimento vai começar quando? Porque, veja... Lula não tem qualquer motivo para querer um adversário que não Flávio. Não é Lula que vai bater nele. No primeiro turno, não é. Todo mundo em Brasília sabe que para Lula não tem cenário melhor do que enfrentar um filho de Jair. Aí bem,
Sobra Renan Santos. Renan, diferentemente de Zema e de Caiado, tem fãs. O problema é que ele não consegue sair de um nicho muito específico. Jovem ensino médio e periferia urbana, principalmente São Paulo. O segundo grupo que vota nele, jovem ensino superior urbano, principalmente São Paulo. Ele não sai do eleitor do MBL. Você certamente já deve ter ouvido que Renan está crescendo. Renan está crescendo faz 6 meses. Saiu do 0, chegou a 3. Uma única pesquisa o vê maior do que isso, a Atlas Intel. Justamente a pesquisa que precisa convencer as pessoas a preencherem um formulário na internet. Adivinha que tipo de gente faz isso com mais facilidade? Vamos ver. Jovem urbano adora falar de política, é fã de político, está na internet. Se não é confirmado por qualquer outra pesquisa, a cara é de ruído por causa de metodologia. Acontece com todas as pesquisas. Mas tudo o que aconteceu até aqui faz parecer que o eleitorado está mesmo calcificado. A essa altura do campeonato, melhor para Lula, pior para quem não quer Lula. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é para entender a nossa política de trás para frente e chegar em 2026 sabendo que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.